Já estamos ao vivo. Live de domingo, começando mais uma semana. Finalizamos a semana com a grande Maria Padilha e começamos a semana com esse ator que tem um olhar, um jeito de interpretar que me encantou desde a primeira vez que eu assisti. E eu fiquei fã do trabalho dele, convidei ele para esse bate-papo e ele aceitou, que é o João Felipe Saldanha. Eu vou publicar aqui www.fundomarlenecolé.com.br. M, minha amiga querida, precisamos marcar uma. Você gostou, M? Você viu? Eu adoro um moletom, gente. Eu tenho alguns. Eu acho que é a roupa do momento. Eu adoro. M, precisamos marcar uma live juntos, né? A gente tem opiniões tão boas e as nossas conversas de bar são tão boas. Seria muito legal compartilhar isso com o público. Ó, o Clube do Gilberto Braga. O pessoal do Clube do Gilberto Braga tá sempre por aqui. Quem que administra essa conta? Henrique, querido, amor, como você tá? Mudou? Instalou a internet? Me avisa. Nélio Souto. Olha, o João Felipe já tá aqui. Deixa eu chamar o meu convidado. Os olhos mais lindos que eu tenho visto recentemente do teatro. Deixa eu convidar. Ô, queridos, me fala o nome de quem administra a fanpage, o fã-clube. Gabriel Haron. Ô, Gabriel, bem feitosa, vou ver você, bem, quero conhecer. Adorei a página em homenagem ao Gilberto. Adoro o Gilberto Braga. Deixa eu convidar o João Felipe, que ele já está aqui. Vocês vão participar desse papo junto com a gente. Oi! Oi, Pedro, tudo bem? Tudo, querido, e você? Tudo ótimo. Então, tá bem. Onde você tá passando essa quarentena? Eu tô numa cidade chamada Campo Largo, que é a região metropolitana de Curitiba, aqui com a minha família. Tá fazendo um frio hoje. Tô vendo, você tá até de touca. Pois é. Tô de touca também porque o cabelo eu tô deixando a Deus dará. Ah, tudo bem. Mas os cachos são lindos, não tem problema, fica tranquilo. Olha só, você é do Sul? Sim, sou nascido em Curitiba. Nascido em Curitiba, mas você tá no interior. É região metropolitana. Nós nos mudamos pra cá e moramos aqui. Ah, Mas nascido em Curitiba. que legal. E o teatro começou em Curitiba? Começou quando eu entrei no ensino médio, no Colégio Estadual do Paraná, aos 14 anos, eu já entrei no primeiro curso de teatro que tinha lá e já descobri a minha vocação ali. Então o teatro veio antes da música. Sim, veio muito antes da música. Eu sempre quis ser ator desde pequenininho. Entendi. E me fala, qual que foi a sua primeira referência e o seu primeiro contato com o teatro? Bom, Curitiba é um berço, né? O nosso festival de teatro mais importante acontece aí, né? Eu já Exatamente. tive algumas oportunidades de participar como ator, de participar como público, porque a gente sempre participa nas duas funções estando aí. Aliás, eu fui, na grande maioria das vezes que fui a Curitiba, fui em razão do Festival de Teatro e Uhum. vi as coisas mais maravilhosas do mundo aí, espetáculos daí. Tem um teatro, novelas Curitibano. curitibanas, é Novelas incrível. curitibanas. Eu vi um espetáculo de um grupo local aí maravilhoso e vários outros teatros, não vou lembrar agora, não preparei a memória para lembrar de tudo Hum. que tem, mas é uma cidade incrível que pulsa arte o ano todo e que nesse período mais ainda. Eu lembro que a última vez que eu estive aí com o espetáculo, teve um espetáculo que era uma partida de futebol de drags. Olha que Nossa, sei. parou um pouquinho. Você sabe quando as pessoas ligam pra gente, às vezes trava um pouquinho. Parou um pouquinho, mas então, olha, sabe, era um espetáculo que tinha toda uma preparação, mas o jogo entre as drags em si era
assim, não era programado. Então, assim, eu vi de tudo. Eu vi a Fernanda Montenegro, tem um teatro Bom Jesus, Teatro Bom Jesus? Teatro Bom Jesus, numa Teatro Bom faculdade Jesus. lá. Vi a Fernandona no Teatro Bom Jesus e no outro dia de manhã essa partida de drag. Então, assim, foram momentos lindos. E para você, qual que foi o primeiro contato, a primeira referência? Olha, o festival de teatro é uma coisa que a gente costuma acompanhar, principalmente os atores. Então, na época que eu fazia faculdade na Federal do Paraná, a época de festival de teatro, a gente era liberado das aulas porque tinha que assistir, né? Então, eu assisti muita coisa. O primeiro contato, eu não lembro exatamente, mas uma que me marcou muito, que me marca até hoje, eu acho que considerado para mim uma das melhores peças já feitas, foi uma montagem de Ecos com o Leonardo Midiorin. E eu fui assistir com 17 anos no Festival de Teatro no Sesc e fiquei impressionado, apaixonado pelo aquele texto. E essa realmente foi uma peça que me marcou nessa época. Então a gente pode dizer assim que você acabou tendo um contato e uma paixão maior já com teatro numa adolescência, no início, já numa profissionalização da coisa. Isso sempre teve claro para mim. Mesmo fazendo teatro na escola, o grupo de teatro do Colégio Estadual saíram bastantes atores famosos, a Marjorie este ano, Ari Fontoura, todos eles fizeram teatro no Colégio Estadual do Paraná. Sim. Eu fazia fiz a última vez que eu estive aí, estive na sala menor do teatro. Não vou esquecer, muito teatro. Mas eu fui com uma montagem do Anne Frank, né? E foi maravilhoso, porque a hora que a gente saiu da apresentação, tava a Letícia Sabatella com a filha Ela mora e aqui. é, e a Lenice Pinheiro, que é uma importante crítica de teatro e fotógrafa da Folha de São Paulo e tal. Então, assim, aí você saía para os restaurantes, você encontrava tudo, não só os restaurantes para comer, beber depois, mas as boates e tudo mais, você encontrava Botequinho todo depois da mundo. peça de lei. Isso você encontrava atores novos começando de diversos lugares do mundo e de pontos importantes do Brasil e pessoas consagradas, outras com um trabalho importante nas suas regiões, outros desconhecidos, mas estava todo mundo, acho que, na mesma comunhão. Exatamente. Olha só, o Wesley Barreto, a Marjorie. Ai, Wesley, não vou. Este Sofia ano não. Dalamanco, a Marjorie só esse ano. Ano que vem, É. não. Engraçadinho, Wesley. Agnes Portela, Amor da Minha Vida. Gisele Andrade Oficial. Suzana Zanotto, CRC Modas. Berton Daniel. O pessoal tá chegando aqui. Se eu não me engano, o X era a direção do meu querido, amado e grande amigo Elias Andreato, né? Eu acredito que sim. Eu não lembro exatamente as informações dessa peça, mas me marcou demais. Eu li o texto depois e é sensacional. Eu amaria fazer esse personagem um dia. Olha, se não é direção do Andreato, ele estava no elenco. Vou descobrir isso para você e Tá já bom. vou colocar vocês em contato para quando tudo isso passar, falar Andreato, remonta o espetáculo, você já tem o protagonista. Ele é bom de protagonista. Não é bem assim, mas pode ser. E aí, quando que você percebeu também que havia a possibilidade de você se aproximar também da música, do canto, da dança? Tudo isso foi acontecendo. Conta pra gente. O fato de o teatro estar sempre na minha vida e sempre determinado que isso seria a minha carreira, eu fui atrás de descobrir outros skills de atuação. Foi quando eu assisti o DVD do Chicago, filme mesmo. Nunca tinha visto nada de musical, nem conhecia o gênero. E me apaixonei. Depois disso, fui atrás de todos os filmes musicais. E pensei, cara, realmente é um novo estilo de interpretação. Você usa das notas e do canto, da palavra cantada, para ser um texto. E isso no teatro musical é imprescindível. Então, foi mais ou menos terminando a faculdade, eu descobri essa coisa do musical e aí fui atrás do curso que eu fiz em São Paulo, me mudei para lá para começar a estudar e tudo mais.
E você já tinha feito faculdade aqui, a faculdade em Sim, Curitiba. Você já sim. era ator. Você foi se especializar em teatro musical. É, basicamente a minha faculdade ela não teve tanto foco com essa coisa do estudo da interpretação. É uma faculdade de produção cênica da Federal do Paraná. Eu me formei nela, então eu tive contato com a atuação, mas também com as outras áreas. Depois disso que eu fui me formar como ator de teatro musical no curso do SESI em São Paulo. Você é produtor, figurinista, maquiador, cenógrafo e desenhista. É, essas coisas estavam nas minhas aulas, né? Obviamente a gente acaba sempre puxando mais para pro lado da atuação. Então Mas quer eu dizer dou, que se te chamar para um espetáculo, dá para você assinar várias coisas, não tem problema. manda jobs, por favor. Você tem previsão de volta para São Paulo? Cara, a gente não sabe de nada, né? Não tem como. Eu tô vendo alguma movimentação das coisas acontecendo, né, remotamente. Vi alguma reportagem de algumas peças que estavam acontecendo com drive-in, né, com o carro, nos estacionamento do shopping, mas sem contato é impossível. Eu não consigo ver peça, teatro sem contato, pelo Então menos você dos atores. pretende voltar quando tudo se normalizar. É, depende, né? Tudo depende das coisas, como elas vão acontecer. E você tinha algum, antes da gente falar dos projetos que você participou, você tinha algum projeto encaminhado e a pandemia também foi cruelmente sabotadora contigo? E a gente tinha uma oportunidade de fazer uma temporada paulista do Despertar da Primavera. Quando isso acontecer, onde, a gente não sabe. Foi o que a produção disse para todos nós que com essa pandemia as coisas iam ficar em stand-by. Mas também não é uma oficial que essa temporada não vai acontecer. Isso É, vai não. ser discutido quando as coisas puderem realmente acontecer. Isso, exatamente. E dentre todo o que você assistiu, aliás, você falou do Chicago e eu lembro aquela cena dos cortes dos pescoços e da delicadeza, mesmo sendo cinema, da direção apostar nos lenços, né? Para mim é inesquecível, assim, uma das cenas né? E é incrível essa cena no cinema, né? Tão teatral, uma cena Eu tão adoro ele, teatral. eu adoro ele como filme porque é uma roupagem do musical Chicago cinematográfica, então é outra coisa, né? Muito, muito sensacional. E aí você foi fazer teatro no SESI, teatro Fui musical no fazer SESI. teatro musical no SESI, Você é da primeira turma. da primeira turma. Olha só, a Sophie Dalamanco tá dizendo multiartista e mandando corações para você. Te amo. E como que foi essa primeira turma, essa primeira preparação? Como que foi? O SESI perspicaz num momento em que ele viu a crescente do teatro musical no Brasil e cria esse curso. O Brasil precisou preparar artistas para o teatro musical do nosso jeito, né? Se afastando daquelas máquinas e que a Uhum. gente vê no mundo e colocando. A gente vê que os musicais de sucesso no Brasil eles colocam a interpretação no primeiro lugar, se preocupando com a empatia, com a catarse do teatro e a primeira turma e o César, ele estava preparado já para aquela primeira turma, e a gente pode se dizer que dali começou -se a falar num teatro musical brasileiro, de uma educação para isso, de uma formação. Olha, realmente o curso de teatro musical do SESI foi um dos primeiros de formação específica, né? Formação profissionalizante de ator. E os organizadores do curso, foi o Cleto Bassic, mais um monte de gente muito maravilhosa, foram para as escolas, né, que tem de fora, nos Estados Só Unidos, na fazer uma Inglaterra. coisa, o Cleto é o Homem de La Mancha, Ele o mesmo, Cleto estava no N, o Cleto ia ser, vai o Willy ser, se Wonka, Deus vai quiser, ser o o Willy Willy Wonka. Wonka, quando tudo voltar e tudo mais. E aí, então, esse grupo de pessoas viajou para fora, pesquisou, fez um estudo, o que a grade se encaixaria nos alunos brasileiros e o que não, e montaram esse curso. E realmente
Foi a carga de uma faculdade. Eu tinha aulas de dança é, praticamente todos os dias, aulas teóricas, história da arte, história do teatro, história do musical brasileiro, tudo isso foi uma carga de formação muito importante. E como que você fazendo aqui e a gente vai ver você, não sei nem se é a sua estreia, mas a gente vai se surpreender ver você no Rio fazendo o musical. Como que foi essa ponte aérea? Como que foi o convite? Como que foi estar ali perto do Miller, do Botelho, do Felipe de Carolis, que era produtor associado? Como que você chegou lá no Pippin? O Pippin foi uma história muito maluca na minha carreira, né, na minha vida. Porque durante o SESI eu me deparei com o Pippin, assisti essa peça numa aula de jazz, que tem aquela filmagem que é feita no Canadá, se não me engano. E o protagonista ele é todo cacheadinho, lourinho. Depois que eu assisti, eu me apaixonei pela história, fui atrás. E durante esse período no SESI eu falava, cara, quando vier Pippin, eu vou fazer. Fiz uma história maluca, porque sabia que era o Charles e o Cláudio que tinham os direitos de Pippin. E teve a audição aberta do Les Miserables. E eu não estava preparado para fazer Les Miserables, é um estilo difícil e tal, então eu tinha decidido que eu não iria. Nisso, meus amigos estavam lá, me ligam de manhã e falam assim, olha, tem um boato que o Cláudio está aqui ouvindo pessoas pro Pippin também. Eu levantei, peguei minhas coisas e fui direto. Eu não Cantei quero Corn of the fazer Les Sky pra ele. Miserables, mas eu quero fazer Pippin. Então eu Sim. vou dar um jeito nos cachos, coloco uma touca e vou para lá. Foi, aí eu fui, cantei, ele gostou, mas eu acho que ele não lembrava de mim na audição de fato do Pippin. A audição de fato do Pippin eu fui com muita concentração e certeza do que eu queria. E Audição no de fim, Les Miserables em São Paulo. isso. Antes, acho que um ano inteiro, 2 anos antes de audição de Pippin de fato. E aí quando eu cheguei lá na audição do Pippin foi uma coisa maravilhosa, porque era um sonho que eu tava ali audicionando para a peça que eu queria muito fazer e ela se concretizou. E você já nesse primeiro momento, você já se preparou e se audicionou para a Luciana Barbosa. Luciana com Y. João, absolutamente tudo. Muito obrigado. Você já foi querendo o protagonista? Você Não, audicionou para o não. protagonista ou você queria fazer parte do projeto? Eu queria fazer parte do projeto. Tanto que eu não se adiciona música para musical com a música do musical. Isso é um crime horrível. Tanto que eu cheguei com outra música. Depois que eu terminei de cantar, fiz audição para ensemble, de dança, como todo mundo. Depois que eu terminei de cantar a minha escolha de música, o Cláudio pediu para fazer o Corn of the Sky e eu fiz e com isso passei como sub de Pipe. Mas eu não preparei nada, Você não já fiz era, preparação ele nenhuma. já e ali e você já. E como que foi para você receber essa notícia de que você ia ser o já se falava no Felipe como protagonista? Então, eu não sabia, mas eles já tinham. Mais tarde, depois da audição, a Marcela chegou a me ligar e me explicar que eu estava passando para ser sub de Pippin e trupe, no caso, né? Que o ensemble do Aham. Pippin é a trupe de teatro. Sim, maravilhoso. Mas é maravilhoso, muito lindo. Mas depois que eu cantei o Corn of the Sky pro Cláudio, para toda a produção, foi uma choradeira. Eles falaram que eu estava escolhido para estar no projeto. Eu assisti o Pippin lá no Rio, no Shopping da Gávea, e assim, vi a primeira montagem, né? Com Totia, Felipe, Jonas, Bloch, Nissete, maravilhosa. Nissete faz uma cena e rouba todo mundo pro resto da vida e do coração, né? Ver Nissete dançando e cantando foi incrível. E o espetáculo é muito lindo, é muito teatral, é muito circense, puro, é muito gostoso. E eu lembro, eu até te falei isso nas nossas conversas anteriores aqui, que você se destaca, você chama a atenção ali naquele momento. Há uma pureza no seu olhar, uma coisa que eu falei, gente, eu acho que em algum momento. E eu lembro, depois de sair ali da Gávea e no. Sabe
aquele lugar que tem as 5 esquinas ali no Rio de Janeiro, tem vários bares, restaurantes japoneses. O pessoal costuma Sei. de teatro se reunir muito ali nas quintas, nas sextas-feiras. E eu fui comer um japonês e lembro que eu estava até, eu não me esqueço, porque eu lembro que numa mesa do lado tinha o Paulo Gustavo, com a equipe dele, que tinha saído do espetáculo, e logo depois chegou para jantar, eu estava com alguns amigos de teatro, e logo depois chega a produção, algumas pessoas do Pippin para jantar. E você não estava, mas eu lembro que Uhum. o Felipe estava, que eu já conheci o Felipe, e outras pessoas. E eu assisti logo no começo do espetáculo, assim, nas primeiras semanas. E todos muito elogiosos a você naquele momento. E isso é muito legal, porque você sabe que grupo de teatro a gente se ama, a gente sai para beber, mas tem sempre um povo depois que a hora que é para descer a lenha no cara que não é um bom companheiro, e muitos. E aí eu recebo depois a feliz notícia quando vem para São Paulo, você vem para protagonizar o espetáculo aqui. Queria que você comentasse como que foi a convivência ali, como que era, como que é essa relação, para quem não entende muito bem, de estar pronto sempre para entrar no lugar de alguém, né? Eu tenho, por exemplo, eu lembro muito do Diego falando que ele se preparou sempre para ser o stand-in do Sérgio, do Beto Sargentelli, nos Dois Filhos de Francisco, e o espetáculo acabou sem ele entrar para Tem que fazer, fazer, né? acontece. E como que foi para você essa preparação, manter essa sensação de a qualquer momento eu posso entrar? Porque quando eu falo a qualquer momento, pode ser a qualquer momento mesmo. Cinco Sim. minutos antes você pode ter que entrar para fazer o espetáculo. Como foi a convivência com o Felipe, que tem uma carreira muito consolidada, e como que foi depois o convite para em São Paulo você assumir o protagonismo do personagem? Olha, a convivência nos dois elencos eram muito incríveis, sensacionais. É, o espetáculo pede essa coisa da trupe, do elenco junto, do olho no olho. O público acaba percebendo essa troca. Então a convivência realmente era muito boa. O fato de você se preparar, de você estar em cena, fazendo o seu plot, suas partes do ensemble, né? Eu fazia a cabeça, dançava algumas coreografias, mas ao mesmo tempo você tem que estar pronto e saber o seu papel de sub caso precise, né? Já vi peça que o protagonista se machuca durante a peça e o segundo ato, por exemplo, é feito pelo sub. E isso acontece. Então, esteja preparado, fica de olhando na coxia, anota marquinhas, essas coisas, para caso acontecer precisar, você poder entrar tranquilo. E entre Pipa em Rio e Pipa em São Paulo aconteceram muitas coisas, né? E acho que teve quase um ano de gap. E eu tive mais tempo de me preparar, assim, de estudar melhor o personagem, preparar melhor ele vocalmente, né? Teve bastante mudança e foi incrível. Eu realmente amei fazer, faria tudo de novo. Olha, deixa eu agradecer que a gente está recebendo aqui a visita de uma das maiores atrizes do nosso teatro, Luciana Carnielli. Sou fã de suas entrevistas. Ô, meu amor, eu que sou seu fã, maravilhosa. Noveleiros Real, Marcos Michalak, Pedro Leão, amigo querido. Olha, Marcos, eu quero, logo eu quero que você possa entrevistar o João Felipe, que eu quero que ele esteja no audiovisual também, nas novelas, porque ele tem talento de sobra para isso, viu? Queridos Luciano Ah, e muito Marcos, obrigado. olha só, e a gente tem às vezes a boba mania, né, de falar o teatro musical. Eu sou ator de teatro musical, né? Isso não acontece fora do Brasil, né? E não tem essa divisão, porque quando vai se falar, fala do teatro musical, mas sempre fala eu faço teatro, nunca fala eu faço teatro de prosa, por exemplo, É, né? E é uma bobagem, mas é uma bobagem que acontece fora daqui, porque o bom ator ele faz qualquer coisa. Mas a gente sabe que isso acontece muito porque o musical no Brasil, essa fábrica desses atores talentosíssimos que dançam, cantam, interpretam, são lindos, sarados e biscoiteiros e têm milhões de seguidores, é uma coisa nova para o Brasil, recente, mas que também tem uma certa
um certo distanciamento da crítica e do público, que a gente vê um teatro musical feito fora, algo muito mecânico, onde um ator pega um mapa do dia para a noite e entra, e que a crítica, durante o tempo, foi falando da questão da interpretação. A gente vê Uhum. cantores incríveis, a gente vê bailarinos incríveis, mas na hora da emoção não acontece empatia, não acontece catarse, e fica-se um belo espetáculo, uma plástica linda, mas o teatro em si não acontece. E é muito legal quando a gente conversa com atores como você, que tem a interpretação num primeiro passo. Queria saber se você sente essa diferença, se você fala, olha, daqui para frente eu quero só fazer teatro musical ou musicado, mas não se você está aberto para o teatro de prosa e não dá para negar, né? A gente faz um teatro musical maravilhoso. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ver o Wicked em Buenos Aires e em Nova York, e para mim o nosso Wicked é o melhor que tem, porque ele tem um toque diferente, era visceral, era debochado, a Fabi Beng era debochada, fazendo a Glinda, e era próximo da nossa realidade. Como que você vê tudo isso? E se você está pronto para trabalhar, independente de qual teatro que vai ser. Exatamente. De forma alguma eu tô preso no teatro musical. Eu faço isso agora e é uma coisa que eu me apaixonei, porque é unir a música e o teatro, mas eu sou ator. Então, se as portas do teatro não musical estiverem abertas, eu super topo. O que eu vejo essa preocupação com a cena, antes de tudo, com o personagem, é porque o teatro musical ele não vai funcionar se você não conta a história. Porque é uma história contada através da música, da dança, do sapateado, da mágica, da mímica, de tudo isso. Se a história não funciona, você pode ter um ator afinadíssimo em cena, se ele não te transmite o que ele está te dizendo e o sentimento do personagem, isso não acontece. Então, a gente tem que ir com um olhar na peça, esperando que a história seja contada, e não se aquele dó foi daquele jeito que foi gravado no musical da Broadway. Entende? Essa preocupação é mais importante, que deixa o teatro musical mais vivo e mais brilhante nos dias de hoje, né? Principalmente aqui, né? Principalmente aqui. Eu concordo com você quando você falou Wicked. Eu realmente não vi musicais fora do Brasil, mas eu conheci a peça por vídeos e o palco e a língua brasileira cantando aquilo era de emocionar. Era realmente mais visceral do que a forma europeia ou americana de fazer as coisas. Totalmente, totalmente, totalmente. É lógico, pode ter gente que discorda. A Luciana Barbosa. Luciana é sua fã, viu? Sim, João Felipe me fez chorar várias vezes no Despertar. Muito obrigado, Luciana. Que isso? Você Você é chorou, então quer dizer tímido? certo. Oi? Você é tímido? Completamente. Muito tímido. Falando aqui como João Felipe, na minha casa, eu tô suando a mão. Me bota pra cantar 5.000 pessoas com um personagem na cara, eu faço tranquilamente. Quando você coloca a máscara, tudo É. acontece. Entendi. Olha, e eu lembro também de ter uma sensação muito boa quando te vi fazendo Pippin e de achar que você tinha tudo a ver com o Despertar. Naquele momento já se falava na volta do Despertar. Aliás, pelos fãs, acho que tem alguns musicais, Rent, o Despertar da Primavera, que me enche muito. Eu fui mais jovem para Rent, eu fui mais jovem para o Despertar da Primavera. Então eles faziam em mim eles me tocavam de uma forma especial. E eu sei que já tem outras gerações que agora continuam tocando. Eu acho que os dois são espetáculos para idades que estão sempre presentes na nossa vida, né? Eles têm fãs. O musical Sim, em si não só depende dos atores e tal. O musical em si tem fãs, né? E sempre se falam pelo público, Despertar, Rent e tantos outros, eles ficam em cartaz para sempre, né? Porque o público ama. Você já tinha tido alguma experiência com Despertar na sua vida? E o que veio primeiro? A vontade de fazer Despertar ou o projeto da TV Cultura? Porque foi muito comentado, porque
Ou você já sabia que tinha uma conversa de audição e você falou, eu vou fazer isso, porque mesmo se eu não ganhar o reality, vai ficar gravado e o Charles e o Cláudio vão ver. Como que foi? Tá tudo costurado? Foi tudo Olha, pensado? não é tanto plano mirabolante assim. Obviamente que os ouvidos correm, né? E que as coisas vai sair, mas também já vai sair tal musical muitas vezes. Então não dá para se prender em boatos quando você Não, sabe e disso. o Despertar fazia 10 anos que estava para sair, né? Dez Vai anos, sair o é. Despertar. Então, mas a minha decisão de fazer esse número no TV, no musical, no Cultura Musical, foi porque eu tava pronto para fazer outra música. Eu ia cantar For Forever do Dear Evan Hansen, que é um musical novo da Broadway, lindo, coisa mais linda, e eu tava apaixonado e bitolado, queria fazer aquilo. E eles tinha que cortar a música até 3 minutos, o número tinha que ter até 3 minutos. E a música tem 6. Então, se eu corto uma música de teatro musical, a história, o arco dela, o começo, meio, fim, clímax e final, isso não existe. Então, eu optei por fazer uma música mais curta. Pesquisando as coisas, achei essa música do Moritz, que era só 1 minuto e 30 cantado. Pensando, né, com minha cabecinha, decidi fazer aquele texto, monólogo. Não é uma coisa que acontece depois, eu fiz uma colagem, né? E acabou que casou muito certo. Eu pude mostrar esse lado da interpretação do texto falado, ainda assim com a música cantada, e casou super e deu super certo. Mas não era pensando que ia ter uma audição, não, até porque tinha acabado de trabalhar com eles lá e feito Pippin depois. Então, para ser outro protagonista da Miller Botelho é meio difícil, né? Engatar um no outro. Mas aconteceu. Você conseguiu. Eles assistiram? Você sabe se eles Assistiu, assistiram Thales o assistiu. reality? Eu não sei se ele assistiu o reality, mas ele assistiu o meu número. A gente comentou sobre isso, discutimos. Ele queria uma outra pegada do Moritz, né? Porque a cena da TV, do musical da TV Cultura, eu que tinha feito, era a minha visão. E o Charles, como diretor, para a peça dele tinha outro. Mas ele assistiu, a gente tinha ideias diferentes, e quando fui fazer a peça, seguiu o que ele queria, obviamente. Claro, ele Mas dirige. ele gostou. Ah, que bom. E como que foi ele? Como que foi participar do reality? Muito sensacional. Muito sensacional. Um reality show de teatro musical é o que eu queria assistir e queria participar. Ou seja, ontem, foi essa semana que estreou a nova temporada, eu tô super empolgado, tava até comentando nos meus stories sobre isso. E é como é que eu posso dizer? Uma vitrine muito boa, né? Até porque todo mundo, muitas pessoas que não me conheciam, Fernanda, Cláudia, é, a própria Fabi ali, eles não me conheciam pessoalmente, acabaram me conhecendo. E realmente é uma porta para novos trabalhos e para o público. Muita gente que me acompanha até hoje começaram a me seguir, a conhecer o meu trabalho através do curso musical. E como foi a proximidade com o Despertar da Primavera? Você audicionou? Foi um convite? E conta um pouquinho para a gente de chegar lá, né? Porque o pessoal vê você lá e fala, o Charles Miller, o Cláudio Botelho, ligaram para o João, viram ele, já conheciam de trabalhos, viram ele no Cultura, ligaram. Conta pra gente um pouco dessa parte técnica e burocrática da coisa. Então, não é bem assim que as coisas acontecem. Eu nunca fui convidado para fazer algo. Todas as vezes que eu estive, fiz uma audição assim como todo mundo. A diferença é que o Charles e o Cláudio, e a Miller Botelho em si, eles têm uma forma muito prática de se fazer audição. O Charles é um diretor que ele tem na cabeça exatamente o que ele quer. Então, eu fiz duas audições, uma de canto e uma em grupo, que era cenas. Então, eu não cheguei a fazer audição para Moritz. Ele estava vendo o ator. E na cabeça dele ele já enxergava como personagem. Então, eu fiz a audição como todo mundo. Ele me contou que eu fui dormir na cabeça dele como Georg e acordei como Moritz. E foi isso.
E como que foi? Eu vi o vídeo de você nas pesquisas namorando a tua biografia. Eu vi o vídeo de como você recebeu. Aliás, a sua reação foi linda. E teve Ah, até a muito obrigado. Malu, né? A Malu estava lá Malu. escondida, foi bem de surpresa. Eles falaram que me chamaram para dizendo que ia ter mais uma fase de audições. E aí, antes de você entrar aqui, eu super nervoso, preocupado, né? O que ele vai querer ver dessa vez? Antes, grava aqui um negocinho, um papelzinho, tava lá escrito: você está participando do Despertar da Primavera. Foi muito, muito lindo. Meio até impossível na minha cabeça de conseguir um outro papel de destaque tão rápido, né? O Pippin e o Mortis, assim, aconteceram no mesmo semestre, mas foi muito, muito legal. Muito lindo. Eu amei fazer essa peça, amo fazer. Espero que ela continue ainda bastante tempo. E é um sonho, foi um sonho, porque tem papéis que a gente não sonha, né? Tem É, papéis que a gente não sonha e é maravilhoso, tem papéis que a gente sonha e é uma merda quando a gente vai fazer o trabalho. E fazer o Mort era um sonho ou foi algo que aconteceu e se tornou uma experiência linda? então, foi mais isso. Esse negócio do sonho eu tinha com o Pippin, de fazer o Pippin. E aí, que incrível e tal, não sei o quê. O Moritz apareceu como um desafio. O Charles até comentou comigo isso depois. Porque o Pippin era um personagem solar, aberto, louro, angelical, né? Príncipe. E o Moritz é totalmente o oposto. Ele é à noite, sombrio, frio, desesperado, uma fragilidade mais intensa. Então, posso dizer que não foi um sonho, mas foi uma grata surpresa de poder me mostrar de outra forma, né, para eles. E olha só, a Juliana Ferraz, João Felipe foi um Moritz maravilhoso. Muito Ian obrigado, Juliana. Feitosa, pegador dos musicais. Tá virando uma coisa meio fofocalizando aqui. O que ele É quis mentira, dizer, tá João Léo Felipe? Dias. Não, Ele isso aí tá quis Léo dizer Dias. que é um pegador de papéis? Ou ele quis Que dizer assim que é seja. um acolhedor de amigos no elenco? Ou ele quer dizer que realmente é Love's in the Air? Eu espero que seja mais nessa de pegador de papéis. Entendi. Você marca o nome dele, se não for, depois você resolve com Combinado. ele. Ele é do Tá bom. elenco de algum dos musicais? Não conheço. Então, cuidado, porque o Observatório do Teatro, o Observatório da TV, Miguel Arcanjo Prado, Nanda Rover, ele tá de olho aqui, hein? Como que... E como foi o processo do Despertar da Primavera? Como foi esse despertar para você? O Despertar é um espetáculo, como eu disse, que tem muitos fãs. A relação afetiva do público é imensa com essa história. Em algum momento, mais do que até com os protagonistas. Tem um peso enorme a montagem brasileira, porque tinha Letícia Colin, o Pierre, tinha o Pandolfo, Felipe de Carolis, Malu, enfim, uma cobrança enorme do que seria essa nova montagem. Você sentiu o peso dessa cobrança? Como foi esse processo de despertar? Esse processo de ter deixado o público de São Paulo meio órfão em relação à pandemia também. É, Como que foi essa experiência? Cara, o processo do despertar foi muito mágico. A gente começa a ensaiar e termina a nossa temporada no Rio de Janeiro exatamente na duração da primavera. Começou no dia 23 de setembro e terminamos no fim da primavera. E eu tinha 25 anos e né, tinha uma regra que a audição era só até 25 Peraí, anos. quantos anos você tem? Agora 26. Você Eu tá no fiz 26. mesmo, você tá no mesmo, como diz meu querido Gabriel Vilela, você tá se banhando no mesmo baú de mel que a Maria Padilha, né? Porque eu jurava que você tivesse uns 20 anos, mas tudo bem. Então, eu tenho 25 e se eu tivesse 26 já não poderia fazer despertar, até porque
são personagens muito novos, mas que ao mesmo tempo não podem ser feitos por pessoas tão novas, porque são temáticas complicadas, né? Tem que ter uma outra visão da coisa, uma certa força e tal, que uma pessoa mais nova não conseguiria fazer. Então eu tava no limite. E eu fiz aniversário na estreia do Despertar. Fiz 26, depois a gente ia estrear, então foi ótimo. E o Chares, ele tinha toda essa expectativa de retomar a montagem, aquele sucesso que foi em 2009, mas o, assim como a peça amadurece, o diretor também amadurece. Ele explicou pra gente que ele estava pensando os personagens de outras formas. Essa pegada do Moritz ser um punkzinho meio revoltado, ele não queria. Ele simplesmente falou: o Moritz dessa nova montagem vai ser uma criança de 14 anos na Alemanha, que quando canta é outra coisa. Mas a questão de corpo, atuação, realmente era esse lado mais delicado do Moritz, posso dizer assim. Então tinha essa diferença de uma Você montagem para coube outra. perfeitamente nisso, né? E o Despertar, Muito ele tem a obrigado. questão de assumir o microfone e de quando a gente pega o microfone, a gente se torna artista, e quando a gente se torna artista, a gente expressa os nossos pensamentos. E é uma coisa que às vezes o grande público não entende, que ali no microfone, no cantado, é tudo que está aqui, tudo que está aqui Isso. daqueles personagens, O né? Despertar da Primavera é uma das poucas peças musicais em que a música não quer dizer texto exatamente. Ela está dizendo uma emoção, um pensamento, até mesmo um subtexto por trás disso tudo. Sim. É uma tradução do que está se Isso. sentindo ali. É um espetáculo que vai além, porque muitas vezes ele não deixa o pensar para depois, né? O teatro é fazer pensar, entreter, fazer pensar e mudar opiniões para o bem, mas ele não deixa para depois. O Despertar, ele vai tão profundo no público que ele faz isso ali, com o microfone, com um jeito rock and roll de ser, mas faz ali, né? Concordo com você. Você É sabe que eu muito. participei de uma montagem do Despertar no interior e fiz por causa dessas barbas brancas aqui, eu não tinha idade para fazer nenhum dos meninos, né? Mas aí eu fiz os homens adultos e conversei muito sobre o Despertar com a minha querida amiga Débora Olivieri, que foi participar com vocês lá, né? É da primeira montagem, mas foi participar com o Eduardo Semerdian, que fez os mesmos personagens. E a cena eu nunca sofri tanto num processo. Não sofri, a cena do estupro, a cena da morte do Moritz, né? E a cena do tapa, porque eu pedi muito para não ensaiar a cena do tapa, né? Não vamos ensaiar porque vamos sentir. Só que eu deveria ter ensaiado a cena do tapa, porque no dia da estreia o ator que fazia o Moritz na nossa montagem, imagina, dei-lhe um tapa, foi maravilhoso, aplaudido em cena aberta, tamanha emoção e tudo mais. Mas no final, a avó do ator foi no camarim tirar satisfação comigo. Literalmente, brigar comigo. Como você pode bater no meu neto 3 vezes? Entendo. Que é isso? Eu precisei pedir desculpa para ele na frente dela. E ela é japonesa, oriental, eles têm toda uma regra. Ela não aceitaria se eu não pedisse desculpa para ele na frente dela. E tamanha intensidade como foi essas cenas, essas forças e tomar um tabefe. Foi ensaiado? É teatro, né? Cada dia é de um jeito. A gente ensaiava sim o tapa, ele tinha que parecer forte, mas não destroncar a minha mandíbula, até porque tem músicas difíceis para ser cantadas. Então, cada dia era um. Quando ficava muito fraquinho, eu já falava pro Zac, ó, Zac, tá muito fraco, não dá para ser assim. Mas já levei alguns tabefes em cena, com certeza. Vou te mandar fotos depois. Ossos do Ossos do ofício, né? ofício. Vou te mandar fotos depois da cena. Tá bom, combinado. Combinado. E me diz olha, o Wesley Barreto, amei o João na TV Cultura cantando Despertar, amei. Wesley obrigado, Wesley. Wesley é incrível, é um super pianista, um super músico, é um cara todo envolvido com a arte também. Valfinotti chegando por aqui.
E não teve vontade de fazer nenhuma live musical, não, cantando os sucessos do Pippin e do Despertar? Me perguntaram horrores sobre isso. Sério? Não sabia que tinha interesse. Na verdade, eu posso dizer que eu estou na toca. Na verdade, posso até te agradecer por você ter me tirado da minha toca, porque essa coisa do formato ainda, eu ainda não tenho o equipamento. Até tentei fazer algumas coisas, não gostei, mas isso é um plano. Eu tenho estudado novos repertórios. Tô ligado muito agora, estudando novas músicas de musical, mas também tô cantando bastante música brasileira, né? Estudando, aprendendo coisas novas. E seria uma ideia interessante, é de se pensar. Quero ver, se tiver público, eu faço. Olha lá, gente, tá vendo? Vocês pedem, vocês perguntam. Tem gente boa para produzir isso. Wesley, conversa com o João e outras pessoas. Tanto eu acho que você devia fazer algo, porque a relação emocional com o Pippin, com o Despertar é muito grande. Talvez cantando outro, Rent, por exemplo, que tem um apelo apaixonado do público, você Uhum. poderia talvez relembrar algumas coisas aí. É, E interessante. eu acho que seria muito bacana. Também acho. Tem... Vamos ver, né? Sai da toca, João Felipe Saldanha. Vou tentar, eu juro, prometo pra você. Então tá bom, vou te incentivar mais, tá? Vou te incentivar mais e vou fazer uma coisa que eu não fiz em live nenhuma. Vou fazer só com você. Nunca fiz nenhum pedido de fã em live nenhuma e vou pedir para você. Rola um trechinho de alguma música do Despertar Do na despertar. capela? Deixa eu pensar. Ó, E tom agora. A Luciana Barbosa tá falando que você tem que fazer o Mark no Rent. Eu já entrei numa montagem de Rent, a amadora, na época do SESI, e eu era o Mark, só que acabou que não foi pra frente, não fiz. E realmente o Mark é o que mais se aproxima da minha personalidade nesse musical. Eu adoraria fazer um dia. Vamos lá, Vamos então, saber peraí. para uma próxima montagem, hein? Já vamos deixar todo mundo, avisado. Tá, eu vou fazer a capela. Por favor, né? Sejam compreensivos. Não sei o tom, espero que o Deus do tom me ajude, mas vamos lá. Eu serei igual a borboleta azul, tão leve contra o vento, sem um norte ou sul. Nada dentro, nada forte, nada mal. A vida é feita só de luz e nada vai mudar. Ou talvez eu serei um vento de um verão que passa sobre as coisas sem qualquer razão, sem nenhum desgosto e sem desastre, sem direção. Eu sopro sem pedir perdão, lá vou eu. Não tem tristeza, pra mim não existe mais. Já nem sei onde é que dói, já não me machuca mais. Não tem tristeza, já passou pra mim, já provei, abusei, eu me lambuzei. Não tem tristeza, eu gastei, da tristeza eu passei. Êêêê! Muito obrigado. Eu me emociono muito, muito. Foi. Como público. Vou ser muito sincero, eu não conhecia o Despertar até ser convidado para fazer. E foi um processo muito importante na minha carreira como ator. Eu peguei em um mês 9 personagens, substituindo um ator. E o processo foi um processo muito longo. Eu te conto depois e não cabe aqui, porque o foco aqui é você. Tem algum personagem que você ainda quer fazer? Se falasse assim, olha, vamos lá, adoro você, vamos produzir o que você quer fazer. Tem alguns... Nossa, Você falou do Ecos e eu vou falar do para o Elias Ecos. já,
Mas no musical tem algum personagem assim? Olha, poderia dizer. Antes eu estava dizendo que gostaria de fazer Evan Hansen. Mas o Evan é uma. Ele se assemelha demais com o Pippin e com o Moritz. E acho que eu já tô apto para fazer outras coisas. Então eu meio que dei oportunidade para outro para fazer esse. Porque realmente eu não, acho que não combina mais tanto comigo. Mas eu tenho muitas coisas que eu gostaria de fazer. Não sei se é bom falar, sabe? Soltar isso, porque a gente pode estar se. Como é que eu posso dizer? Querendo se colocar já no lugar do personagem, mas posso Não, meu dizer. amor, você tá mandando pro universo. Manda pro universo. O universo traz. É, Inclusive, porque se não for para ser bom para você, às vezes a lição é fazendo. Eu sempre quis muito fazer um personagem. Consegui, fui lá, produzi o espetáculo, colocamos de pé. Foi um processo doloroso. E eu sempre, nunca mais eu vou querer fazer, vou produzir nada que eu quero fazer o personagem. Vou produzir os personagens que os outros querem fazer, porque para mim foi ah, traumático. uma peça que eu gostaria muito de fazer e que seria um estilo que eu não fiz ainda e que porque eu amo é Sweeney Todd. Se um dia vier pro Brasil, eu adoraria fazer, porque é Sondheim. Aquilo é dificílimo de cantar e aquela aura dark, gótica, eu adoro. E Hair. Se tivesse uma nova montagem de Hair, eu adoraria fazer. Eu vi uma montagem do Sweeney Todd no Rio de Janeiro, no Teatro Sesgran Rio. Teve uma montagem lá de Sweeney Todd. Não foi a montagem, a grande montagem, mas foi uma Hum. montagem. Realmente é dificílimo. Dificílimo. As melodias são muito tortas, o estilo vocal é outro, não é rock nem pop, né? É uma coisa legit, então é diferente do que eu já cantei na minha vida, mas adoraria fazer. Olha, jogou pro universo. Que venha, É. que venha, que venha. Ducha Gorducha, quero esse moletom amarelo. Gente, cada live o pessoal manda, pede os moletons estão todos indo embora. Eu vou ficar sem os moletons, mas tá bom, Ducha, me chama no inbox, vamos negociar isso daí. A gente tem que desapegar dos bens materiais. Olha só, você sabe que aqui na live tem a pergunta Cláudio Fontana, né? By Cláudio Fontana. Eu tenho uma pergunta que eu batizei do Cláudio Fontana. Ele não conseguiu entrar aqui na live, ele falou que ele estava. A internet lá no sítio não está muito boa, mas ele mandou te perguntar. Então a pergunta, Cláudio Fontana, é: João Felipe Saldanha, live é teatro? É sim. A partir do momento que você tem um ator dando texto e alguém tá assistindo, é teatro, pra mim. Tá? Cláudio É. Fontana, vou guardar essa para você, porque é a primeira vez que alguém fala isso aqui na live. Maravilhoso! O teatro pode Ah, ser tudo que a gente queira que seja, e desde que seja ao vivo, tem texto e tem alguém falando, pode ser. E eu acho que a gente tem que começar a acessar e falar desse teatro online, desse teatro digital, esse teatro pós, o teatro performático, porque ele vai estar na história do teatro mundial. com certeza. Com certeza. E o ator dá um jeito de fazer, né? O ator, o diretor, tem. Dá pra fazer. Que bom você falar isso. Depois que a gente tirou da toca e você assumiu esse compromisso, quer dizer que realmente, então, você vai preparar alguma coisa para a live. Eu não posso, não vou prometer, mas eu tenho projetos e ideias. Se alguém quiser me ajudar com essas ideias e com a produção ou edição, eu posso fazer. A questão é que o recurso, os materiais aqui na minha casa ainda são limitados, e aí isso eu fico um pouco meio assim de fazer, porque ver uma live, alguma coisa com equipamento ruim, eu não acho interessante, mas se a gente achar uma outra oportunidade, uma outra forma de se fazer, então poderia fazer sim. Meu amor, você cantando a capela emocionou todo mundo já está em caminho. Tem você, já está 90%. Tem você e tem o público, já tem 90% do esquema. O técnico a gente reorganiza. Olha só, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui também, além da pergunta Cláudio Fontana.
que é no Brasil ainda. Você tá onde mesmo? Você falou? Qual é o nome da Campo cidade? Largo, Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Eu acho que se você sair aí de máscara, álcool em gel na rua e perguntar no quarteirão, você vai encontrar alguém que nunca foi ao teatro. No seu Sim. quarteirão, em Campo Largo. Ainda existem muitas pessoas nesse país que nunca foram ao teatro. Se um homem ou uma mulher que nunca foi ao teatro perguntasse para você, João Felipe Saldanha, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? Nossa, nossa. Por que você deve ir ao teatro? Porque o teatro, ele traz uma história, uma vivência, uma situação, pode ser do cotidiano ou não, de uma outra forma. Então ele é como se fosse a vida enfeitada, brilhante, com luz, com sombra, com música, orquestra. Então, por que você deve ir ao teatro? Porque lá tudo pode acontecer. Você pode ver a vida de outra forma, de uma forma diferente de que você nunca viu, sendo contada por vozes e por corpos que você não conhece ou que você conhece e já admira. Então, a pessoa deve ir ao teatro para ter uma outra perspectiva de vida, uma vida mais colorida, digamos assim. João, querido, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua generosidade de estar aqui. E eu espero que você esteja muitas vezes aqui, que você esteja muitas vezes no palco e que você esteja sempre emocionando o seu público e as pessoas com duas coisas que você tem de muito forte na sua arte. A delicadeza e a despretensão nos trabalhos. Muito Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado, Pedro. Espero que eu ainda continue fazendo essa arte que emociona a todos, sempre com humildade, ética, amor pelo que faz, porque o ator de teatro musical, se não tem amor pelo que ele faz, ele não vai sobreviver, porque é uma carreira muito difícil e ninguém fica rico fazendo isso. Então, quem faz é porque é muito apaixonado. E é isso. Espero que as coisas continuem, que o teatro sobreviva. Esse momento me deixa muito ansioso, porque várias coisas estavam para acontecer e foram impedidas por causa desse vírus. Eu agradeço muito você por ter feito esse convite, por ter me tirado da toca, de ter feito cantar, falar com as pessoas aqui, a pensar em criar mais coisas, porque talvez esse seja o nosso novo comum, né? Sim, eu conversei com grandes estrelas aqui, mas posso dizer que você me emocionou tanto quanto até mais do que muitas delas, com grandes amigos. Eu espero que Muito a gente obrigado. possa repetir isso com muito palco, muita luz, muito beijo, muito abraço, muito vinho, muita cerveja e falar muito de teatro e de projetos quando tudo isso passar. Seja em São Amém. Paulo, no Rio, Curitiba, em qualquer lugar, tá bom? Tá bom. Continue sendo o pegador de papéis e o pegador de trabalhos que falaram por aí, tá bem? Que assim seja. Muito Um obrigado a beijo, todos que querido. assistiram. Muito obrigado, Pedro. Até a Valeu, próxima. gente. Olha só, agora eu vou conversar com o Newton Bicudo, outro grande ator aqui na próxima live. Público do João, continue. Se você puder também, João, passe por lá, vai ser um papo legal. Um beijo. Obrigado, Pedro. Tchau, tchau. Tchau.